Deus abençoe a todos vocês, né? Bom estar aqui. Temos pedido de oração. Pela graça de Deus, Deus nos deu força para chegar diante dele, né? Aproveitando vocês que estão em pé, você pode abrir em Mateus, no capítulo 12, no versículo 38. Mateus capítulo 12, no verso, o versículo 38. Jesus vai usar uma expressão sobre esse assunto. Escute bem. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quisera ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Geração má, adúltera, pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como já esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os nínives ressurgirão no juízo como esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio do confim das terras para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares áridos e busca repouso e não encontra, então diz: voltarei à minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 outros piores do que ele. Entra e habita ali, e são os últimos atos desse homem pior do que o primeiro. Assim acontece também a esta geração má. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, parecia que havia uma transição aqui no final, mas o assunto é o mesmo. Jesus está explicando qual é o problema dessa geração. Na época dele também foi uma geração má, e na nossa época também é uma geração má. Mas, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, que os nossos corações possam se arrepender e reconhecer as nossas necessidades diante da Tua presença, Senhor, porque um dia a própria palavra julgará este mundo, Pai, mas que possamos, Pai, submeter e se arrepender e reconhecer as nossas fraquezas e nossas necessidades, para podermos estar de lado ao Teu lado naquele dia, Senhor. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Antes de falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria recordar um pouquinho sobre uma questão, que a gente estava falando sobre a questão da vaidade, quando Salomão fala sobre isso, em Eclesiastes capítulo 12, porque para nós que vai meditando no assunto, parece que há uma abertura, vai abrindo mais, vai dando mais informações, e eu queria compartilhar isso com você também, porque é de grande importância nós saber por que temos essas batalhas em nossas vidas, e por que acontece isso conosco, Você diz assim: mas irmão, por que acontece isso?
O irmão Brana vai chegar a dizer que há uma luta entre o homem carnal e o homem espiritual, né? Essa batalha, Paulo também usa isso em Gálatas, né? Ele vai dizer que há uma luta entre essa parte carnal e essa parte espiritual. Mas se você for pensar bem, lá no princípio, vamos lá no princípio, acompanhe, viaje comigo, lá no princípio, em Gênesis, o homem foi feito à imagem de Deus. Façamos o homem à imagem de Deus. Então, tudo que estava ali em Adão era de Deus. Só que a primeira formação que Deus faz era um Adão espiritual. E nele havia duas naturezas, masculino e feminino. Não é uma natureza sexual, é uma natureza masculina e feminina. Quando Deus pega o barro ali na outra transição, ele produz o barro e dá o fôlego de vida a Adão, mas Adão ainda está com as duas naturezas, masculino e feminino. E Deus começa a criar todos os animais, todas as coisas, tudo isso. E o irmão Brana vai chegar a dizer para nós assim, Adão era um Deus da terra. Você percebe que Adão era o Deus da terra porque ele começa a dar nome a tudo. Ele começa a dar nome aos animais, dá nome a isso, dá nome às árvores, ele começa a produzir isso, como Deus também fez, que ele é o Deus do céu, Deus da glória, Deus todo-poderoso. Ele deu nome às estrelas, ele deu nome a isso, ele deu nome a você. Um dia você vai ter aquela pedrinha branca e você saberá o seu nome. E cada nome tem uma referência, sabe a quê? A que você age, como você procede. Então você receberá um nome específico a isso. Então o que eu quero dizer para você, se tudo isso veio de Deus, e o irmão Brana, quando você começar a ler as mensagens, você vai perceber que o irmão Brana vai falar, Adão é perfeito. Opa, Adão é perfeito. Por que Adão é perfeito? Você já pensou nisso? Porque nele não há nada de mal nele, nem no tabernáculo carne dele e nem no espírito dele, porque tudo pertence a Deus ali. Isso é interessante você saber. Sabe por quê? Você analisa assim, Adão, o homem perfeito, sem nenhuma maneira você olhar assim para ele, não, esse homem tem imperfeição. Não tem perfeição. O que acontece aqui, irmão? Por que Adão é perfeito? Você já pensou? Também o irmão Brana vai dizer na mensagem, Jesus Cristo é perfeito, o segundo Adão. E quando se deparamos com isso, a gente tem que pensar uma coisa. Você se lembra de Jesus lá no Getsemane, dando advertência aos 3 discípulos que estavam mais próximos dele? Eu quero falar para você uma coisa, eu também quero refazer esse ponto aqui para você entender. Quem andava mais próximo de Jesus eram 3. Não é porque Jesus amava só esses 3, talvez porque tinha uma afinidade melhor com eles e já tinha trabalhado nisso, então eles estavam mais próximos de Jesus. E quando se depara com isso, você percebe que tem uma transição muito importante ali, Jesus fala assim para eles assim, ei, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca. Mas por que a nossa carne é fraca? O que está acontecendo na nossa carne que a nossa carne é fraca? O espírito quer fazer uma coisa, a carne não quer fazer, porque a carne é fraca. Daí Jesus vai dar 2 conselhos: vigiai e orai. 2 conselhos, ele só dá 2 conselhos. Eu posso dar esses 2 conselhos para você. A carne é fraca, vigie e ore, porque a carne é fraca. Agora, Adão tinha essa carne fraca? Não tinha. Adão não tinha essa carne fraca. Mas você vai dizer, mas como Adão não tinha essa carne fraca, irmão Arana? Porque
ele não era misturado. Ele não é um ser híbrido. Preste bem atenção, eu vou ler uma escritura só para apoiar isso, para você entender o que o irmão Branham vai falar. A era da igreja de Esmirna, ele fala assim, ó, a igreja de Esmirna tem sido desviada para longe do original. Daí, ó, a igreja de Esmirna tem se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado um híbrido. Toda vez que você se desvia do original e se afasta, vai se formar um híbrido. Mas aqui ele está falando de uma igreja. Agora preste bem atenção, porque sempre conexão com igreja está a conexão da mulher. Mas olha o que ela vai dizer. Ela tinha se misturado, como fizeram. Como fez? Como fez quem? Eva. Você sabe que um híbrido é o produto de um cruzamento de duas espécies diferentes. Você sabe que tem que ser duas espécies diferentes. Ser humano é ser humano. Ele pode ser branco, amarelo, vermelho, ele é ser humano. Ele pode ser rosa. Você entende? Nós somos ser humanos. A cor não tem nada a ver. Ele é tal cor, ele não é ser humano? Ele é ser humano. Ele corre o mesmo sangue vermelho num japonês amarelo do que também um índio vermelho. É o mesmo sangue. Então nós somos ser humanos. O que o irmão Branham está falando aqui é outra coisa. Olha bem o que ele está dizendo. O cruzamento de duas espécies diferentes. Havia uma espécie ser humana e uma espécie serpente. O resultado não é mais puro como o original, é um mestiço, que quando Eva consentiu a besta se misturar com a semente, com a dela, ela produziu uma criatura chamada Caim. Você entendeu aqui? Então vamos ver se a gente entendeu isso. Aqui, ó. Eu acho que não. Vem quem? Desses dois, Adão e Eva, vem quem? Abel? Tá. Veio o filho, estou falando de filho, né? Veio Abel. Veio mais algum? Certo, tá certo. Caim? Tá. Será? Ó. Opa. Aqui é serpente, ó. Da onde veio Caim? A serpente. Tá aqui. Então vamos botar aqui, ó. Caim não pode vir daqui, porque acima de Adão é Deus. Então você perceba que isso aí você pode ler, está na escritura, depois eu posso ler para você. Ó, Adão criou, veio Abel. Abel foi morto, ele falou certo ali, ó. Veio depois Sete. Mas a gente não está querendo chegar nesse ponto, não quer levar na genealogia indo para frente. Eu só quero explicar para você que esse contato com a serpente criou Caim. E esse Caim é um ser híbrido. É um ser que a carne dele é híbrida. Misturou com o homem e com a serpente. Por isso, essa carne luta contra o espírito. Você entende? Daí você diz, mas como, irmão? Eu sou um ser híbrido. Você é um ser híbrido, eu sou um ser híbrido, e todo esse pessoal que está no mundo hoje é um ser híbrido. Sabe por quê? Olhe bem o que vai acontecer aqui. Aqui vai sair uma linhagem até Enoque. Depois tem Noé, que são linhagens puras, que não há misturas.
Você começa a entender aqui, né? Então essa linhagem, ela vai acompanhando e não há mistura. Daí você vai assim, tá, e Caim casou com quem, irmão Arantes? Casou com uma irmã dele. Já quero tirar isso da sua mente. Casou com uma irmã dele. Não só eu falo, a Escritura também fala, e o Mombrano também fala. Porque na genealogia se colocava os filhos homens e não relatava as mulheres, irmão. Então, quando ele saiu da presença de Deus, ele levou uma irmã dele e produziu isso. Agora outro ponto chave da situação para você entender por que nós somos seres híbridos é aqui, na época de Noé. Se você é um bom leitor da mensagem, você vai dizer assim, ó, o irmão Bruno fala assim, ó: a semente da serpente entrou na arca através de uma mulher. Você entendeu? Ela entrou através de uma mulher. O que aconteceu agora? Você se lembra que Enoque é arrebatado. Enoque simboliza quem? A noiva de Cristo. Ele vai para a glória. Ele tem 366 anos produzindo, caminhando com Cristo, caminhando com Deus, para ficar melhor para você entender, aproveitando as bênçãos de Deus, e Deus o leva. Agora chega Noé. Noé passa pela grande tribulação. Ele passa por todo aquele problema, depois o dilúvio abaixa, tudo isso, e aquilo acontece, e a serpente está ali. Agora, como eu vou saber quem é? Quem é o eleito? Quem é o eleito? Só Deus pode saber. Você entendeu? Porque agora esse tabernáculo é híbrido. Todos nós aqui somos híbridos. Você já viu que não tem conflito contra a tua carne e teu espírito? Tem vezes que você quer fazer uma coisa que Deus manda fazer, uma coisa que é abençoar a tua vida espiritualmente, e a carne começa a dizer assim: não, estou cansado, não preciso ir hoje, vou amanhã, depois de outro dia eu faço, hoje eu não orei, mas daí eu vou deixar para amanhã orar. Você percebeu? Eu só estou dando algumas coisinhas pequenininhas, porque essa carne não quer fazer a vontade do Espírito, porque ela se tornou híbrida. Agora imagina se não tiver o Espírito. Por isso que o mundo está assim. Você entendeu? Imagina se não tiver o Espírito. Aí está a situação que a gente vive. Eu quero só abrir aqui, deixa eu ver se eu anotei. Não anotei, então deixa eu pegar aqui. Dá um tempinho para mim aqui. Se você tiver a acompanhar, ache Gálatas. Só para a gente definir isso. Gálatas capítulo 5, no verso, deixa eu ver aqui, frutos 21. Não, 20. É extenso, né? Paulo fala. Não, 19. Ó. Escute aqui, eu quero colocar isso para provar para vocês como é que é um ser híbrido. O que tem dentro da carne dela. O que tem da carne da pessoa. De todos nós. Isso aí você não pensa assim: eu não faço isso, irmão Arantes. Eu não ajo dessa maneira. E lá dentro existe um clamor, essa carne. Porque Paulo, ele vai dar uma abertura e vai abrir isso para nós. Ele vai dizer assim, ó: porque as obras da carne são conhecidas. Olha só, as obras da carne são conhecidas. As quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Você percebeu? As obras da carne. Porque nós somos um ser híbrido. As obras da carne. Daí você diz: mas irmão, eu não estou fazendo isso. Graças a Deus, o Espírito Santo está cuidando de você, e você está resistindo a essa carne. Você entendeu? O que Jesus falou? Vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne é fraca. E olha só, olha a relação que ele vai dizer. Ele vai falar: idolatria, feitiçaria, inimizade,
Você percebeu aqui, ó, inimizade tem a ver com a carne, não com o espírito. Porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia. Olha só, olha o outro ponto ali. Inveja tem a ver com a carne. Homicídio, beberrice, glotonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Por que ele falou com tanta certeza? Por que Paulo falou com tanta certeza isso? Porque a carne não herda o reino de Deus, porque ela é híbrida. Agora, se aquela lá do princípio, que estava em Adão, aquela carne que não tinha pecado, esta subiria. Por isso, porque você faz tanta coisa, que se você não vigiar e o Espírito não te controlar, vai gerar um problema. E tem coisas aqui, irmãos, que eu quero ler também, que está em Gênesis, só para você entender, para você começar a entender esse assunto. Por que a gente tem que ter cuidado? E vigiar é um cuidado, né? Não é verdade? Não é que você vai ficar assim pelo ó. É você ter cuidado, né? Você está vendo a coisa, então tenha cuidado com isso. Eu quero ler Gênesis 2, no verso 21. É isso. Escute bem aqui a narrativa. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou, o homem formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora, preste atenção aqui é uma coisa que também é importante você saber. Esta agora é o osso dos seus, agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegará a sua mulher, e serão ambos. O que ele está falando aqui? Uma carne. Uma só carne. Guarde isso. Vamos voltar depois aqui. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam disso. Porque o que está acontecendo ali? Você percebeu quando nasce uma criancinha pequenininha, pouquinho de idade, que não tem ainda, ela anda aí, você larga, ela sai peladinha e não tem nada. Eles eram assim. Irmão, quando você lê Gênesis, você vai ver a simplicidade de Adão e Eva. Olha só como é que é a simplicidade. Eu podia buscar aqui para você ler, mas você busca depois em casa. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, essa mulher que tu me deste é que me fez eu fazer isso. Não parece uma criança falando? E Eva diz assim: ah, foi a serpente. Não parece outra criancinha falando? A expressão. Você já não ouviu isso nos seus filhos quando fala: ó, papai, foi ele que me mandou fazer. Você percebeu? Não há expressão adulta ali. Ah, vocês pensaram, né? Leia Gênesis, você vai ver que as expressões que Adão e Eva falam, elas são expressões de meninos, crianças pequenas. Mas vocês já é para estar amadurecendo, hein? Você não pode ficar como Adão e Eva nesse sentido. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver essas expressões dentro das escrituras em Gênesis, ele falando, passando, o papai, ele que mexeu, não fui eu. É assim. Então, o que Deus estava produzindo aqui? Estava mostrando pontos importantes para ensinar os pequeninos, porque eles são pequeninos. Mas eu quero que outra coisa que eu estou falando aqui, que a gente queria voltar no 24, olha e pensa aqui, ó.
Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegará a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando Deus faz isso, Ele une o masculino, novamente, com o feminino, em uma só carne. Eu quero que eu fale uma coisa para você. Quando o casal ele está ligado em uma só carne, não é ligado dizer que está ligado, mas se ele está ligado em uma só carne, Satanás não entra nesse processo. Você entende por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Se isso você pode estudar, e o meu Morona vai falar também isso. Ele vai dizer assim, ó: se Adão tivesse ali, Eva não pecava. Aonde está tu, Adão? Você entende o que eu quero dizer? Quando o casal está unido em uma só carne, é um conjunto. A partir da hora que acontece uma situação, a parte feminina vai dizer: está acontecendo isso. Adão vai dizer: não faça isso. É a mesma coisa ao contrário. Adão vai fazer uma coisa, porque são duas ações diferentes. A mulher é também para ser ouvida. Lá no passado, ela nunca muito foi ouvida, mas a mulher, ela é para ser ouvida, porque quando você chega em Abraão, você percebe que Deus fala assim, ó: ouve a tua mulher. E eu posso mostrar a escritura para você. Amém. E Abraão é o pai da fé. Amém. E Abraão não queria largar. Daí Deus fala assim, ó: ouve a tua mulher. Amém. E é nisso que está a união entre o homem e a mulher. Eles estão unidos em uma só carne. Quando eles tomam essa posição e ele vê que está dentro de acordo com a palavra, ela vê que está de acordo com a palavra, eles se unificam e dizem: amém. Você entende isso? É isso que Deus quer. É isso que nós estamos voltando. Nós estamos voltando a isso, porque o nosso... Quem é o nosso? Quem é o nosso amor? Você tem coragem de falar? O meu amor é Jesus Cristo. Você não tem coragem de falar que o teu amor é Jesus Cristo? O meu amor é Jesus Cristo. Eu espero Ele. Eu espero Ele. Ele pagou o preço. Ele se manifestou. Ele mudou a minha vida. Através do quê? Das suas palavras. Ou não mudou? Ou mudou você também? Mudou! Quando você toma a palavra de Deus, ela vai vindo em você, você vai mudando, porque Ele vai transformando você, Ele vai lapidando, porque você ama Ele. Para você entender melhor isso, irmão, estamos abrindo, porque o irmão Brana vai dizer que a Bíblia é uma carta de amor. E você tem medo disso? E quando ele fala essa questão aqui, irmão, perceba outra coisa que está aqui no capítulo 3 também. Olha só, no capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No capítulo 2, eles não sabiam que estavam nus. No verso 7, eles estão sabendo que estão nus agora. Daí Deus vem na virada do dia e pergunta assim: quem é que falou para você que vocês estão nus? Você percebeu? Houve uma abertura, uma forma de engano que chegou e foi aceita, irmão. Por isso que quando os dois estão unidos, você percebeu onde estava Eva e onde estava Adão? Adão não estava com Eva quando a serpente estava falando com Eva.
E Adão, ele é responsável de estar ali. Por isso que eu vou dizer para você, o que Jesus é para nós? Ele é o nosso noivo. Ele sabe que nós necessitamos dele. Então ele tem que estar ali, porque ele pagou o preço através do sacrifício para receber essa noiva. Agora, só que ele não vai fazer igual Adão, né? Ah, foi ela. Não. Ele paga através do sacrifício, através do sangue derramado, e santifica ela. Era o processo de Adão entrar também com isso, mas ele era ainda um jovenzinho, para você entender. Isso ajuda você a entender toda a estrutura, porque hoje estamos lutando contra essa carne, porque essa carne, irmão, não dê vazão para ela, ela é híbrida, e ela não quer a bênção de Deus sobre sua vida. Então, cuide com esse momento que está muito importante da sua vida. Se você depois quiser ler Gálatas de novo, né, 5, 17 e 26. E quando você olhar isso, sempre se lembre, a obra-prima é Jesus Cristo, porque agora ele vai chegar como o segundo Adão, que não vai negar a palavra, e ele tem um compromisso. Agora você percebeu que Jesus é híbrido? Jesus é híbrido? Não é, porque o irmão Bruno vai dizer assim, ó, no ventre de Maria, o Espírito Santo fez sombra, e tudo que está produzindo ali, não tem relação com um contato com o homem, e nem com a carne de Maria, tem tudo a ver com a manifestação da sombra do Espírito Santo, e está produzindo um tabernáculo, aonde Deus vai se manifestar também dentro desse tabernáculo. Não podia ter pecado ali, irmão. Por isso que você vê Jesus batendo e apontando e mostrando onde está a fraqueza. A carne é fraca. E ele vai para a batalha, porque ele sabe que a carne dele é de outra maneira, irmão. Daí você vai dizer assim, então, irmão, então nós estamos acabados. Não estamos acabados, não. A palavra é o poder. A palavra é Deus manifestado em sua vida. Ela vai controlar esse tabernáculo carne para você vencer. Por isso Cristo morreu por você. Você pensou que ia ser acabado, né? Não, ele fez isso para você vencer. Não se lembra que eu falei que ele se santificou pela sua noiva? Então ele está fazendo isso, ele está se santificando. Ele fala, eu me entrego por ela. E agora você tem uma bênção, que é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos um pouquinho à frente. Eu só queria colocar isso para você se lembrar do que eu estava falando sobre aquela questão da vaidade, né, do orgulho. Da onde vem isso? Vem de Satanás, né? Agora você entende. Agora eu queria falar uma coisa que também aqui é importante. Talvez em 30 minutos a gente consiga falar sobre isso. É o dom da fé, é a capacidade de se entregar a Deus. Falamos tanto dessa questão, né, que Satanás veio destruindo, e agora nós vamos entrar nesse dom da fé, irmão. E eu quero que você escute, porque é muito claro o que o irmão Bruno vai fazer. Irmão, você lê a mensagem, leia parágrafo por parágrafo. Perceba, olha só, eu vou ler um parágrafo. Influência. Olha só o que o irmão Bruno vai dizer. Mantenha sempre-se humilde. Ele está falando isso. E seja pequeno aos seus próprios olhos. Ele fala assim, manter-se humilde e ser pequeno aos seus próprios olhos. Tem vezes que a gente fica humilde e as pessoas olham que está humilde, mas aos próprios teus olhos você não é humilde. É muito fácil não ser humilde. E eu posso explicar como acontece isso. Olha aqui. E ele vai dizer assim, não importa o que Deus faça para você. Olha isso aí, está dizendo, não importa o que Deus faça para você, porque que derrame bênção para você, você começa a ser abençoado. Veja, o quanto mais humilde você pode ser, o tempo todo.
Ele está apontando só para a humildade. Quanto mais Deus te abençoar, continue ficando mais humilde o tempo todo. Ele pode continuar te abençoar, mas quando você chega a um lugar, olhe, presta atenção à mudança que ele vai fazer. Mas quando você chega a um lugar que você pensa, eu entendi, aí está o problema, irmão. Quando você está humilde, o que você faz? Você fica mantendo a bênção, a palavra de Deus, o Espírito Santo te ensinando, mostrando a revelação da palavra, e você fica atento, porque você é humilde, você quer aquilo, você quer aquela bênção. Mas depois que você chega assim, ó, eu entendi. Daí acontece o que ele vai dizer aqui, ó. Você não entendeu. Você está no seu caminho. Deu para entender, igreja? Olha só. Ele fala para você, cada vez que Deus te abençoar, ser mais humilde. Daí a pouquinho você diz assim, ó, eu entendi. Daí ele fala, opa, você não entendeu nada. Você agora está andando de novo no teu caminho. Ande no meu caminho. Seja humilde. Está vendo o que o irmão Branco está falando? E se você não meditar o assunto, você passa por alto, a milhas. Olha o que ele vai dizer, você está no seu caminho. Isso mesmo, veja, você perdeu sua influência, você perde força no seu testemunho. A partir da hora que você diz, eu entendi. O que gera isso? Alguém me diz, arrogância, né? Você já viu alguém fazer assim? Você está discernindo espírito? Eu não estou falando de coisas do dia a dia, do fazer, aprendi um negócio. Não estou falando isso. Você captou, né? Estamos falando de coisas espirituais. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Coisas naturais é outra coisa. Eu posso aprender uma profissão. Você entendeu, né? Eu acho que... irmão, então quer dizer que eu nunca posso entender. Vou usar o médico porque é importante. O médico, ele estuda, 5 ou 6 anos, né? Eu não sei quanto. 5? 6. 6 anos. A minha tia era médica. Ela se formou há muito tempo atrás, ela deve estar agora com uns 90 anos. Ela viveu a vida dela toda estudando. Você pensa que isso é brincadeira? Ela viveu a vida toda estudando, porque cada tempo passa, muda a técnica, muda a maneira de ser, muda isso. Então ela tem que ir lá nos livros, ela tem que estudar, ela tem... E o que você acha de um cristão? Ele tem que buscar, porque Deus quer mostrar para você, meu irmão. Ele quer mostrar, mas você tem que buscar. É o mesmo princípio, irmão. Essas coisas, por isso que eu estou dizendo, coisas naturais mostram as coisas espirituais, mas em coisa de conhecimento, daí você diz, então, irmão, não vale a pena ficar lá estudando 6 anos. Vale a pena, está fazendo com vida, vale a pena. Você deve entender essas coisas. E quando trabalhamos nisso, é mesmo uma função. Talvez trabalhamos lá como eu trabalhei, fiquei quase 11 anos, 12 anos, né? Eu acho que é 12 anos, né, Verclay? 11, 12 anos, trabalhando de montador. Cada tempo que ia passando, a gente ficava mais prático. E de vez em quando aparecia um que tinha uma técnica melhor, que montava mais rápido e a gente aprendia. Se eu falasse, eu já entendi tudo. Você entendeu? É isso que o irmão Brana está abrindo nesse sentido. Então ele está falando dessa influência porque você perde o seu testemunho quando começa a dizer assim, eu já sei tudo. Vamos para frente. Ele vai dizer assim, no sermão, não se apoie em seu próprio entendimento. O irmão Brana vai dizer assim, um dom de Deus, vamos entender essa questão do dom. Um dom de Deus é uma maneira que você tem de sair do caminho. O dom de Deus é você saber sair do caminho. Os dons e chamados são predestinados a Deus. Os chamados são, mesmo sem arrependimento, você nasce com isto.
uma pequena engrenagem na qual você puxa, mas você não pode pisar no pedal. Vê, Deus tem que operar isso. Eu quero explicar para você duas coisas importantes para você saber. Dons, você pode ser dom de língua, dom de interpretação, dom de vários dons. Irmão, tem uma relação enorme. Tem vezes que a gente fala assim, existe só 9 dons. Não, existe uma relação enorme. Dom para orar. Me lembro lá do irmão Demostre, lá de Criciúma. Vinha gente de longe na casa dele para orar. Então, eu quero te mostrar que existe dentro do corpo místico do Senhor, existe vários dons. E eu estou vendo aqui, todos vocês têm dom. Daí você vai dizer para mim, Arantes, eu não tenho. Preste atenção. Todos vocês têm dom. Agora, vai de você ver qual é o teu dom. O irmão Bruno vai chegar e dizer assim, lá tem um caminhoneiro lá, que tem um caminhão assim, de repente ele pegou, saiu pela estrada, juntou um monte de gente e trouxe para o culto. Aquele lá, eles foram receber o Espírito Santo e foram abençoados. Olha só. Você percebeu? Então eu estou te mostrando que o dom está aqui, à tua vista. Agora, quando você recebe um dom, o que o irmão Bruno está falando aqui para nós? Ele está dizendo assim, saia dessa presença e deixe Deus trabalhar. Amém. O problema é quando você quer pegar o dom, você acha que esse dom, o dom é meu, eu posso fazer qualquer coisa com o meu dom. Está errado. O que o irmão Bruno está explicando para nós, saia, deixe o próprio Deus controlar isso, porque o dom é dado por Deus para Ele usar em sua vida. Amém. Vamos tentar pegar isso. Observe, Deus tem que operar isto, e isto é o que Ele diz na citação anterior. Lemos onde Ele diz, não é o pregador que prega. Quando você é Deus pregando através dele. Não é o profeta que vê a visão, é Deus falando através dele. Irmão, quantas vezes eu já falei para você que eu estudei um assunto e chega aqui, muda o assunto. E tu acha que eu quis mudar o assunto? Não quis. E de repente vai direto, né? Depois alguns irmãos me falam assim, irmão, é para mim. Não foi porque eu quis mudar o assunto, é porque foi direcionado. E o pregador, ele não tem isso. Agora Deus, ele usa o pregador para fazer isso. É a mesma coisa um profeta, ele usa a visão do profeta para abrir. Você deve entender isso, porque senão você vai fazer confusão. O quíntuplo, eu quero só abrir. Isso são ofícios, não é dom. Um pastor é um ofício. Um mestre é um ofício, um apóstolo é um ofício. Então, os 5 do ministério quíntuplo é ofício. Daí você diz, então irmão, é só ofício, então não é dom. Então que bom, né? Não. Vem predestinado da eternidade. Dom e ofício vem predestinado da eternidade, irmão. Você lendo, você vai entender por que isso é. Por isso que Deus fala assim, eu mesmo, quando você fala de Efésio, né? Para quê? Olha só, irmão, vamos ver o que está aqui. Vamos ver se eu consigo pegar isso para você entender. Efésios capítulo 4, se eu não estou enganado. Olha, escute bem. Eu só quero frisar isso para você entender o que Paulo está falando e o que a Escritura está falando. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 11. Ele vai dizer assim, e ele mesmo deu uns, plural, para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Agora escute bem, querendo aperfeiçoamento. Essa manifestação, que são ofício, aperfeiçoa a igreja, irmão. Por isso que ele colocou dentro da igreja. E você percebeu que aqui está em plural. É só um pastor? Não, são vários pastores. Ministério de pastor
Deus escolheu, colocou em determinado lugar, e ali está para o quê? Aperfeiçoamento da igreja, para a perfeição, para você entender melhor. Porque olha só o que ele vai dizer: querendo aperfeiçoamento dos santos para obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então todos nós aqui pertencemos ao corpo de Cristo. Daí você vai dizer assim: irmão Arantes, eu não quero ser orelha, eu quero ser boca. Peraí, mas a boca e a orelha não pertencem ao corpo? Pertence, irmão. Pode ser uma unha, é isso mesmo, pode ser um cabelinho, né? Que não vai ser perdido, mas pertence. Mas tem gente que não, eu queria ser a boca. Por que não se contenta em ser a orelha? Paulo, ele está dando isso para mostrar para nós aonde está isso formado. E quando ele vai falar sobre essas questões, irmão Brana vai chegar e dizer assim, e no corpo, aonde tiver junção, você sabe que no meu dedo tem eu acho que é isso, né? 1, 2 e 3 junçãozinhas aqui, né? Essa faz esse movimento aqui. Se não tiver amor entre essa junção, vai dar problema. O dedo vai fazer assim, não vai mexer. Por quê? É ali que Deus está, na junção entre um irmão e outro irmão. E isso vem de Deus. Quando um irmão ama o outro, há uma junção. O Espírito Santo está aqui, entre os dois. E isso faz parte do corpo. O braço se move, daqui a pouquinho dá uma bucite, né? É tudo com tendinite, né? Oh, meu Deus, que coisa! Não é assim? Porque não está bom. Mas se tivesse bom, estava perfeito, irmão. Você entendeu? Porque é ali que na junção o Espírito Santo trabalha. Sabe por que trabalha ali? É onde é mais movimentado, é onde tem mais coisa, aonde que tem mais movimento, aonde que tem mais coisas para acontecer. Você está pegando, né? Você está entrando no entendimento do que a palavra diz. E ele vai colocar isso, depois ele vai falar, você lê Efésios 4 em casa, né? Ali depois vai falar de outras coisas, mas tudo bem. Vamos para frente aqui, ó. Irmão Branda diz que seu pior inimigo era quem? Ele mesmo. E ele diz que Deus lhe deu um dom para sair do caminho, para que Deus pudesse assumir e usar o seu corpo para a glória de Deus e para ajudar os filhos de Deus. Agora, acho que todos podemos concordar que Jesus Cristo teve o maior presente de Deus para sair do caminho, né? Daí você diz assim, não, é verdade, Jesus teve, né? O irmão Brana está explicando aqui que ele teve um dom para sair do caminho. Não, ele teve o dom, como você também tem um dom, que quando Deus dá um dom, é para você aprender a sair do caminho. Amém. Você entendeu? Não é que eu preciso do dom do irmão Brana para sair do caminho. Não, o dom faz você. Saia da frente e deixe Deus trabalhar no teu dom. Você pegou? Irmão, eu quero colocar isso para você. Aquela irmã tocando o teclado, e de repente ela tira a mão do teclado e o teclado toca. Quem mandou ela tirar a mão? Está vendo o dom ali? O dom está formado. Por que você não tem fé? Por que você não tem confiança do teu dom? Vamos um pouquinho para frente, irmão. Vamos ver se a gente consegue fechar esse quadro desse. O irmão Bruno vai falar assim, olhando para Jesus, muitas pessoas têm a impressão errada sobre um dom, um presente. Um dom não é algo que Deus lhe dá para sair e dizer, aqui eu vou, aqui eu pego isso, eu vou para pegar aquilo, eu vou para fazer isso. Não é isso que acontece em muita igreja, irmão. Eu tenho dom. Tem vezes que chega mais influente, sabe onde que é? Tem vezes que sai aqui, chega aqui e diz assim, eu tenho o dom da música. Eu falo, opa, peraí.
Preste atenção o que o irmão Branham está ensinando sobre isso, porque isso aqui é importante, irmão. Eu não estou dizendo que você não tem o dom da música, mas eu estou tentando explicar para você: saia de cena. Olha aqui, eu pego isso e vou pegar aquilo e vou fazer isso. Isso não são dons. Muitas pessoas pensam isso, mas estão erradamente impressionadas. Um dom de Deus é apenas saber como sair do caminho para que Deus possa usá-lo. Eu tenho um dom de música, eu tenho um dom de louvar, eu tenho um dom de cantar. Aí é o momento de você aprender a sair de cena para Deus te usar. Olha aqui, daí ele vai colocar isso, ó. Vê, enquanto você está em si mesmo, olha só o que ele está dizendo. Enquanto você está em si mesmo, não disse Jesus, ele mesmo, o filho não pode fazer. Olha só onde o irmão Branham entrou, irmão. Olha só, por isso que estou dizendo, leia com calma a mensagem, para você aprender, para a gente aprender, amadurecer. Olha só, irmão Branham diz assim, ó, Jesus está falando assim, ó, eu mesmo não posso fazer nada, só se o Pai me mostrar, não é? É isso que ele fala. E o que o irmão Branham está dizendo? Um dom não é para você estar pulando, fazendo um monte de coisa. Não, o dom que chegou a ti, que é teu, é saber sair de cena. Não disse Jesus, ele mesmo, o filho pode fazer? Não, está em João 5,19. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo. Ele passou por aquele tanque onde estava todo aquele aleijado e curou um homem só, um pobre, que estava com uma próstata ou uma doença. E ele disse: o filho não pode fazer nada em si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, o filho também faz. Não sou eu. Entendi, né? Não sou eu, disse ele. Quem faz as obras é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Você percebeu? De repente o Espírito Santo começa a trabalhar em teu coração e começa a produzir que tu tem que orar. Quem está fazendo a obra? É o próprio Deus, irmão. Amém. Você diz assim: sou eu. Você não entendeu nada ainda. Você entendeu? De repente você começa a ter inspiração de música. Daí você começa a notar. Essa inspiração veio de onde? Veio de Deus. Amém. E isso você está trazendo. E agora o que vai ter? A igreja vai ter a bênção sobre isso, porque você está trazendo uma coisa de Deus. A gente tem que saber que o dom está aqui. Todos têm dom. Amém. O que nós precisamos é que você saia de cena e Deus começa a produzir isso em nosso meio, né? Olha só, daí ele fala sobre essa questão, né? Do Pai, né? O Pai que habita em mim, né? Ele faz as obras. Por que Jesus condena as obras daqueles que fazem um monte de coisa e depois diz assim: eu não conheço vocês? Porque ele só vai aceitar as obras que o Pai quer que faça, irmão. Estamos entendendo sobre isso? Amém, né? Isso é bom, porque isso vai te dar uma posição. E você, o que eu estou falando aqui é para você abrir o entendimento, e quando você perceber as outras coisas, como acontece aí, muitas coisas, você começa a ter entendimento do assunto, e você, opa, por que ele fala desse jeito? Por que ele age desse jeito? Vamos ler aqui, ó. O caminho provido por Deus. O irmão Branham vai dizer: o que é um dom? Afinal, não pegar algo e usar algo e diga: eu tenho um dom de cura, e sair curando, e este curando aquele, curando este, curando aquele. E se puder, certamente eu faria. Agora mas um dom, você interpreta mal um dom, e deixe o Espírito Santo usar você. Olha novamente ele dizer: deixe o Espírito Santo usar você. Vê, isto é um dom. Isto é o que um ministro é. Ele não prega o que ele quer pregar, ele apenas se afasta do caminho. É um dom.
uma inspiração vem e ele fala por inspiração do Espírito Santo. Qualquer outro dom, da mesma forma, você entendeu? Ele usou o ministro para mostrar os outros dons, irmão. Estão cientes? Eu acho que está bom, né? Pegou bem isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do louvor. Irmão, quando você vem aqui, você vai abrir o louvor para Deus. Amém. Totalmente para Deus. Amém. Agora, a igreja, ela vai ser abençoada. Amém. Porque enquanto nós achar que nós viemos aqui para a igreja, não. Você entendeu? Você entra aqui e vai abrir o louvor para Deus. Você já percebeu quando a pessoa ela entra nessa conexão, você vê uma unção? E parece que a igreja começa a... Irmão, eu já estive sentado ali, ó. Os irmãos estavam aqui, o irmão estava cantando. Caí em pranto, em choro. Porque há uma unção na música, irmão. Vai começando a entrar no teu coração, vai começando a produzir, vai produzindo, e daqui a pouquinho você tem que estar segurando o choro. Porque houve uma unção ali. Então isso é o que estou falando para você. Sair é você deixar Deus trabalhar. E aí a bênção vem para produzir isso. Só deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui. Perseverante. Um dom é sair do caminho, para que Deus possa entrar. Vê o que Ele mostra, o que Ele faz. Um dom não é, eu tenho poder para fazer isso, eu tenho poder. Seu poder de um dom é sair do caminho, e o dom de Deus lhe deu, opera através disso. Então, vê, depois que você estiver fora do caminho, você vai ver. Será que é isso que eles ensinam aí fora nas igrejas? Né? Será que é isso que eles ensinam aí na mensagem mesmo? Eles nem passam por alto isso, irmão. Eles já vão bater assim, tu tens o dom, é só assim, toca aí, pega aí, bum, 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 bum. Você entende o que eu quero dizer? E daí, tá vendo? Tens o dom. Nunca saiu de cena, nunca deixou Deus trabalhar na vida. Você entendeu? Então isso tem que produzir você tem que saber, né? Nós temos que saber para saber sair de cena. E isso, irmão, vem através de uma coisa. Vou dizer para você. Nosso irmão está ali, ele está exercitando, ele vai ter isso. Nosso irmão que está louvando aqui, ele está exercitando, ele vai produzir isso. Entendeu? O que você tem de dom, se você começa a exercitar, vai produzir isso, porque você ama a Deus. Essa é a chave que está. E aí Deus vai produzir e abrir isso para nós. Amém? O tempo voa, né? Feche teus olhos, vou fazer uma oração para a gente passar para outra parte. Pai, sabemos, Pai, que é sempre Tu, Pai, em todas as ações, Pai. E o irmão Brana vem com a simplicidade de um homem de Deus explicar que nós temos dons, mas temos que deixar Deus trabalhar nesses dons. Muitas vezes pensamos só porque temos dons, somos capazes, somos melhores, somos isso, Deus nos escolheu para isso. Pai, tira essa arrogância de nosso coração e que possamos ser humildes, Pai, sincero em nossas vidas, Pai, e deixar o Espírito Santo trabalhar com sabedoria em nossas vidas. E Pai, se encontrar alguma coisa errada dentro de nós, ajude-nos, Pai, e que possamos ser mostrado a nós para a gente se arrepender. Um homem de Deus, ele tem isso dentro do seu coração,
uma mulher de Deus tem isso dentro do seu coração, porque isso faz provar que elas são vitoriosos, que reconhecem a Jesus Cristo em suas vidas, Pai. Por isso abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, Pai. E agora vamos passar para a Santa Ceia, Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa ação, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.